Rafael Andrade escolheu o salão principal da mansão da família para entregar aquele envelope e escolheu de propósito, porque sabia que Isabela nunca faria uma cena diante de 50 convidados vestidos de gala. A festa comemorava os 20 anos da Andrade Participações e as tacas de champanhe ainda tilintavam quando ele atravessou o salão, com passos firmes demais para homem que estava prestes a destruir casamento na frente de todos. Ele parou diante dela que conversava com a tia Marta perto da mesa de sobremesas, e não baixou a voz. Isabela, precisamos conversar agora, disse ele estendendo o envelope como quem entrega relatório qualquer. Isabela olhou para o papel depois para o rosto dele, e algo em seus olhos castanhos se fechou como uma porta pesada sendo travada por dentro. Ela não gritou, não deixou a taca cair, não recuou um único passo. Apenas segurou o envelope com dedos que não tremiam. Embora todo o resto dentro dela parecesse estar desmoronando devagar. Aqui Rafael na frente da sua família toda, perguntou ela, com uma calma que soava mais afiada que qualquer grito. Acho melhor assim, respondeu ele, sem perceber que a própria escolha já dizia tudo sobre o desprezo que sentia por aquele casamento. Você nunca teve nada a perder mesmo. Nem patrimônio, nem participar nos negócios, nem uma carreira própria. Divórcio não vai mudar sua vida em nada. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Dona Beatriz Mede Rafael levou a mão à boca. O pai dele, Eduardo Andrade, fechou a cara mas não disse nada, porque nos últimos meses já vinha concordando silenciosamente como filho de que aquele casamento arranjado tinha sido erro de cálculo. Isabela abriu o envelope ali mesmo sem pressa. E leu as primeiras linhas do pedido de divórcio como quem lê cardápio em restaurante qualquer. Por dentro cada palavra cortava fundo. Porque ela conhecia Rafael havia 3 anos e sabia exatamente quanto orgulho havia por trás daquela crueldade calculada. Ele precisava humilhá-la publicamente para provar a si mesmo que estava certo em nunca tê-la levado a sério. Você tem razão em uma coisa, disse ela finalmente, dobrando o papel ao meio. Eu realmente não tenho nada a perder neste casamento, porque nunca ganhei nada dele além de sobrenome que hoje mesmo devolvo com prazer. Ela assinou ali apoiando o papel sobre a mesa de mármore, com a caneta que a assessora de Rafael havia trazido prevendo que a cena terminaria exatamente assim. A caligrafia saiu firme, quase elegante, quando ela devolveu o envelope. Olhou nos olhos dele por segundo a mais do que o necessário. Espero que você não se arrependa da forma como escolheu fazer isso, Rafael, disse ela. E havia algo naquela frase que soava menos como despedida e mais como aviso. Foi nesse instante que o celular dela vibrou dentro da bolsa de mão. Isabela sentiu o coração disparar porque conhecia aquele toque específico reservado apenas para número. Ela se afastou 2 passos, deu as costas para o grupo de convidados que já cochichavam, e atendeu com uma voz baixa, quase sussurro. Fala rápido, disse ela ao telefone. Dona Isabela, a proposta de aquisição da Vantage Corp chegou 1 hora antes do previsto, disse a voz do outro lado que pertencia a Camila. Sua diretora financeira é a única pessoa na empresa autorizada a chamá-la assim em particular. Ela espera em resposta ainda hoje à noite. Aprova a segunda fase, mas trave a cláusula de exclusividade até eu revisar pessoalmente a manha de manha. Respondeu Isabela sem hesitar, com uma autoridade que nenhum dos convidados naquele salão jamais imaginaria ouvir da esposa discreta e apagada de Rafael Andrade. Ela desligou e voltou a guardar o celular, mas não antes de perceber que Rafael a observava de longe, franzindo a testa. Como se algo naquela ligação não se encaixasse na imagem que ele tinha construído dela ao longo de 3 anos. Por instante ele quase deu passo em direção a ela para perguntar quem era. Mas o orgulho falou mais alto, e ele preferiu se virar para cumprimentar dos investidores que se aproximava. Isabela aproveitou a distração e saiu do salão pela porta lateral, cruzando o jardim iluminado por lanternas amarelas. O ar da noite bateu no rosto dela como alívio depois do calor sufocante daquele humilhação pública. Ao chegar ao carro, encostou a cabeça no vidro por segundo, permitindo-se finalmente tremo breve nos ombros, algo que nunca deixaria ninguém da família Andrade testemunhar. Enquanto isso, dentro da mansão, Diego Andrade, primo de Rafael e sócio na diretoria da empresa, observava toda a cena com sorriso discreto nos lábios. O tipo de sorriso que só aparece em quem está vendo uma peça do próprio jogo se encaixar. Antes do esperado,
Isso vai facilitar muito as coisas, murmurou ele para si mesmo, erguendo atacar um brinde silencioso que ninguém mais percebeu. No carro a caminho de casa, Isabela ligou de novo para Camila. Dessa vez sem se preocupar em baixar a voz, porque agora estava sozinha e livre daquele teatro social. Camila quer o relatório completo sobre a exposição financeira da Andrade Participacos na minha mesa até amanhã às 8. Disse ela olhando pela janela para as luzes de São Paulo passando rápido. Você ainda quer seguir com isso mesmo depois do que aconteceu hoje? Perguntou Camila, com cuidado evidente na voz. Principalmente depois do que aconteceu hoje, respondeu Isabela. Rafael Andrade acabou de cometer o maior erro de cálculo da vida dele. Ele achou que estava se livrando de alguém sem valor. Só não sabe que essa pessoa é exatamente quem vai decidir o futuro da empresa dele nos próximos meses. O carro seguiu em silêncio depois disso e Isabela permitiu-se pela primeira vez naquela noite sorriso pequeno e cansado que misturava dor e determinação em partes quase iguais. Porque enquanto Rafael comemorava a liberdade de casamento que ele via como peso morto, ela já tracava mentalmente os primeiros passos de plano que havia começado muito antes daquele divórcio, e que agora, ironicamente, ele mesmo tinha acabado de acelerar. Na manhã seguinte, Isabela chegou à sede da Meridian Holdings às 7 horas. Muito antes de qualquer funcionário cruzar a portaria de vidro do último andar. O prédio discreto por fora escondia dentro de si uma das operações financeiras mais agressivas do mercado de São Paulo. E poucas pessoas sabiam que a mulher que agora atravessava o corredor principal, vestida como tailor cinza sem nenhum brilho aparente, era a verdadeira dona de tudo aquilo. Camila já esperava na sala de reuniões com uma pasta de documentos organizada sobre a mesa de vidro. Bom dia, dona Isabela, disse ela levantando-se. A senhora dormiu. Isabela balancou a cabeça recusando a pergunta com gesto suave, sentou-se à cabeceira da mesa. Vamos direto ao ponto, disse ela. Quero saber exatamente qual é a exposição da Andrade Participacos no mercado de crédito neste momento. E quero saber quais bancos estão segurando a dívida deles. Camila abriu a pasta e começou a apresentar números. Enquanto Isabela ouvia com os braços cruzados, o rosto impassível, absorvendo cada detalhe como uma jogadora de xadrez estudando tabuleiro complicado. Eles têm uma dívida considerável vencendo em 4 meses, disse Camila. E o principal avalista da renegociação é justamente o primo dele, Diego Andrade, que assumiu essa função há pouco menos de um ano. Isabela ergueu uma sobrancelha diante daquele nome. Ela conhecia Diego apenas de eventos sociais, homem sempre sorridente, sempre próximo de Rafael, sempre pronto para ajudar a resolver qualquer problema da família. Mas alguma coisa naquela informação a incomodou de jeito que ela ainda não conseguia nomear. Continuo investigando o histórico dele, pediu ela. Quero saber como ele fecha negócios fora da empresa. E quero saber isso antes de decidirmos qualquer movimento contra a Andrade. A senhora ainda pretende seguir com a aquisição hostil? Perguntou Camila hesitante. Não é mais uma questão de pretender, respondeu Isabela, levantando-se e caminhando até a janela que dava vista para a avenida cheia de carros lá embaixo. Rafael me deu presente ontem à noite sem saber. Ele me libertou de qualquer obrigação de proteger o nome dele. Agora eu posso jogar sem peso na consciência. Ela ficou em silêncio por momento observando a cidade e pensou em como havia chegado até ali. Filho única de empresário que perdera tudo em uma fraude orquestrada por socios gananciosos. Isabela havia reconstruído a fortuna da família sozinha, escondendo cada passo atrás de conselho administrativo de fachada, porque sabia que se alguém descobrisse que o demais quem realmente controlava a Meridian, os ataques viriam de todos os lados antes mesmo de ela ter força suficiente para se defender. O casamento com Rafael havia sido no início uma decisão da própria família dela, uma tentativa de aliança comercial arranjada por seu pai antes da falência. Depois da queda financeira do pai, Isabela optou por manter a fachada do casamento discreto justamente, porque isso a mantinha invisível aos olhos do mercado. Uma esposa sem importância enquanto ela construía seu império em silêncio absoluto. Só que os últimos meses tinham sido diferentes. Rafael começara a tratá-la com desprezo cada vez mais aberto, comentários sobre sua falta de talento, sobre sua incapacidade de contribuir para qualquer coisa além de eventos sociais. Isabela suportou cada comentário calada porque cada humilhação também servia como prova de que ninguém suspeitava da verdade.
Até ontem à noite quando ele decidiu que a melhor forma de se livrar dela era transformando o fim do casamento em espetáculo público. Camila fechou a pasta e disse com cuidado algo que havia guardado durante toda a reunião. Dona Isabela, a senhora sabe que quando isso vier à tona, muita gente vai dizer que a senhora usou o casamento como disfarce. Isabela virou seu rosto sereno mas os olhos duros. Deixe que digamos que quiserem, respondeu ela. Eu não escondi que me uso por vaidade. Escondi porque precisava sobreviver em um mercado que despreza mulheres sozinhas com poder demais na mão. Se Rafael quisesse ter conhecido a esposa de verdade, ele teria perguntado em vez de presumir. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem curta para o advogado responsável pelo processo de divórcio, pedindo que qualquer cláusula de partilha de bens fosse assinada sem disputa, sem alegações, sem qualquer menção ou pública ao seu patrimônio pessoal. Rafael queria se livrar dela achando que não havia nada a dividir e Isabela decidiu ali mesmo deixar que ele continuasse acreditando nisso pelo tempo que fosse necessário. Antes de sair da sala, ela parou junto à porta e disse a Camila uma última coisa, quase para si mesma. Ele vai perceber o tamanho do erro dele, mas não hoje. Hoje ele ainda acha que ganhou. O telefone de Rafael tocou às 6 da manhã, e o nome que apareceu na tela Ricardo Fontes, diretor financeiro da Andrade Participações, já era suficiente para tirar qualquer resquício de sono de seus olhos. Rafael, preciso que você venha para o escritório agora, disse Ricardo. A voz tensa demais para ser boa notícia. Alguém começou a comprar ações da nossa holding de forma agressiva ontem à noite, logo depois do fim da festa. Já são 12% do capital em menos de 12 horas. 12%, repetiu Rafael sentando-se na cama, o coração acelerando. Quem está por trás disso? Não sabemos ainda, respondeu Ricardo. Está tudo sendo feito por fundos intermediários sem nome visível. Mas o padrão de compra sugere alguém com informação privilegiada sobre nossos pontos fracos. Rafael chegou ao escritório em menos de 30 minutos, ainda com a gravata torta e a raiva visível no rosto. A sala de reuniões já estava cheia quando ele entrou com Ricardo, 2 advogados e Diego, que parecia estranhamente calmo diante da crise. Bom dia, primo, disse Diego oferecendo café que Rafael recusou com gesto brusco. Alguém pode me explicar como perdemos 12% da empresa da noite para o dia? Perguntou Rafael, batendo a mão na mesa. Ricardo mostrou os gráficos na tela apontando padrões de compra que se repetiam em intervalos suspeitos, sempre através de corretoras diferentes, sempre evitando ultrapassar limites que exigiriam declaração pública imediata. Isso não é coincidência, disse Ricardo. Alguém está tentando montar uma posição relevante sem chamar atenção, provavelmente para uma tomada de controle mais adiante. Diego cruzou os braços e falou com um tom de quem já havia pensado em uma solução. Eu tenho contato em fundo de investimento internacional disposto a nos oferecer empréstimo emergencial, com garantia sobre uma parte das nossas ações preferenciais, disse ele. Isso nos daria caixa suficiente para recomprar posições no mercado e diluir quem estiver tentando nos atacar. Rafael olhou para o primo tentando avaliar a proposta em meio ao caos que sentia na cabeça. Isso não vai comprometer o controle da família sobre a empresa? Perguntou ele. De jeito nenhum, respondeu Diego rápido demais, olhando de relance para Ricardo antes de continuar. É apenas uma garantia temporária. Assim que a crise passa, recompramos tudo de volta. Ricardo parecia querer dizer algo, mas engoliu as palavras diante do olhar de Diego e Rafael. Exausto e desesperado por qualquer solução que parasse a sangrar, assinou os primeiros documentos de intenção ali mesmo, sem revisar cada cláusula com a atenção que a situação exigia. Enquanto isso, dentro da Meridian Holdings, Isabela recebia relatórios em tempo real sobre a reação do mercado, e o nome que mais chamava sua atenção era justamente o de Diego Andrade, que naquela mesma semana havia contatado 3 fundos diferentes oferecendo garantias sobre ativos da Andrade Participações. Camila, isso não faz sentido, disse Isabela, analisando os documentos que sua equipe de inteligência financeira havia conseguido rastrear. Diego está oferecendo garantias sobre ativos que não são só dele para oferecer. Ele está comprometendo participações da família inteira sem autorização plena do conselho. Talvez ele esteja tentando ajudar o primo de qualquer jeito, sugeriu Camila. Ou talvez ele esteja usando a crise que nos criamos para conseguir controle que nunca teria de outra forma, respondeu Isabela, os olhos fixos na tela.
Ela pediu que a equipe jurídica da Meridian verificasse os fundos contratados por Diego, e o resultado chegou horas depois, confirmando uma suspeita que Isabela ainda não tinha coragem de nomear em voz alta. Dois dos três fundos tinham ligação indireta com uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman, e essa empresa por sua vez aparecia em registros antigos ligada ao próprio Diego, através de um parente distante que atuava como procurador. Ele está armando alguma coisa contra o próprio primo, disse Isabela, quase sem acreditar na clareza do padrão diante dela. Naquela tarde, o Conselho da Andrade participou com essa reunião de emergência e Rafael, ainda sob o peso da crise, defendeu a proposta de Diego com uma convicção que beirava o desespero. Eduardo Andrade, o pai, arguiu objeções, dizendo que garantir ativos da empresa sem entender completamente a origem do ataque acionário era um risco enorme demais. Confia em mim, pai, disse Rafael olhando para o pai como os olhos cansados. Diego está tentando nos ajudar. Não podemos esperar mais, cada dia que passa perdemos mais valor de mercado. Eduardo cedeu contra a própria vontade e o Conselho aprovou por maioria estreita a proposta apresentada por Diego. Rafael saiu daquela reunião sentindo pela primeira vez em anos que talvez tivesse cometido um erro maior do que imaginava, mas não conseguia identificar exatamente onde estava a falha. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Rafael abriu o notebook e, por impulso, digitou o nome de Isabela no motor de busca. Algo que nunca havia feito em 3 anos de casamento. Os resultados eram escassos, quase nenhuma foto recente, nenhuma menção a cargos ou negócios. Apenas registros antigos de eventos sociais e uma nota breve sobre a falência do pai dela anos atrás. Ele fechou o notebook incomodado com a própria curiosidade tardia, e tentou convencer-se de que aquilo não significava nada. Do outro lado da cidade, Isabela recebia o relatório final sobre a movimentação de Diego e decidiu que era hora de acelerar o próprio plano. Ela convocou Camila e o diretor jurídico da Meridian para uma reunião tarde da noite. Quero que a Meridian ofereça através de um veículo separado uma contraproposta de aquisição direta de parte das ações preferenciais da Andrade, disse Isabela. Se Diego está tentando fragmentar o controle da família, eu quero estar posicionada para que qualquer fragmento que se solte caia em nossas mãos, não nas dele. Isso vai expor a senhora publicamente muito mais rápido do que planejávamos, alertou Camila. Eu sei, respondeu Isabela sem hesitar. Mas prefiro me expor no meu próprio tempo e nos meus próprios termos do que deixar Diego ou qualquer outra pessoa decide quando e como minha identidade vai ser revelada. Ela assinou a ordem de contraproposta ali mesmo, sentindo pela primeira vez desde a noite da festa uma sensação estranha de urgência que não vinha apenas da estratégia empresarial. Havia também escondido em algum canto que ela preferia não examinar de perto um desejo de que Rafael descobrisse a verdade sobre ela através das próprias ações dela, e não através de um boato qualquer espalhado pelo mercado. Antes de sair do escritório, Camila fez uma última pergunta com cautela. A senhora ainda sente alguma coisa por ele, não sente? Isabela não respondeu de imediato. Olhou pela janela para as luzes da cidade que pareciam indiferentes a qualquer drama pessoal que se desenrolasse em baixo delas, e disse por fim com uma voz mais baixa do que pretendia. O que eu sinto não importa mais. O que importa agora é que ele vai aprender do jeito mais difícil possível que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela ostenta em público. 2 dias depois, a contraproposta da Meridian Holdings chegou. A mesa do Conselho da Andrade participou, provocando um silêncio pesado na sala. Ricardo Fontes leu os termos em voz alta e o nome da empresa concorrente. Atentado desconhecido da maioria dos presentes, começou a circular como um misto de curiosidade e alarme. Como essa Meridian Holdings? Perguntou Eduardo Andrade, batendo os dedos na mesa. Nunca ouvi falar desse fundo antes desta semana. Segundo nossos analistas, é uma empresa relativamente nova no mercado de fusões, mas com um capital surpreendentemente robusto, respondeu Ricardo. Eles têm se movido de forma muito precisa, quase como se conhecessem nossos números internos antes mesmo de nos divulgarmos. Rafael sentiu um arrepio subir pela nuca ao ouvir aquilo, mas não conseguiu conectar a sensação a nada concreto. Diego, sentado à ponta da mesa, manteve o rosto perfeitamente controlado. Embora seus dedos batessem de leve contra a caneta, um tique que Rafael jamais tinha notado antes. Precisamos rejeitar essa proposta imediatamente, disse Diego com uma urgência que destoava do resto da reunião.
Aceitar cualquier negociação com essa empresa desconhecida seria abrir as portas para uma tomada de controle hostil. Ricardo discordou, ponderando que talvez fosse mais sensato investigar a origem do capital da Meridian antes de tomar qualquer decisão precipitada. Mas Diego insistiu com tom quase impositivo que qualquer atraso custaria caro demais à família. Rafael, dividido entre a lógica cautelosa de Ricardo e a urgência do primo, decidiu por fim seguir o conselho de Diego mais uma vez. Movido pelo cansaço e pela sensação de estar perdendo o controle de tudo ao seu redor. A rejeição formal da proposta foi enviada naquela mesma tarde, sem que ninguém na sala imaginasse que a mulher por trás da Meridian havia dividido a cama com Rafael Andrade durante 3 anos. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafael parou o carro em frente ao antigo apartamento que ele e Isabela haviam dividido antes da separação formal. As luzes estavam apagadas, o que era estranho porque Isabela sempre deixava uma luminária acesa na sala. Hábito antigo que ele nunca perguntou a origem. Ele ficou ali por alguns minutos olhando para a janela escura, sentindo uma mistura confusa de raiva e algo que se recusava a nomear como saudade. Foi então que o celular dele vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Sr. Andrade recomendou que revise com atenção quem realmente está por trás da Meridian Holdings antes de tomar qualquer decisão irreversível. A mensagem não tinha assinatura e Rafael, intrigado e desconfiado, tentou responder, mas o número já havia sido desativado. Ele guardou o celular no bolso, decidido a investigar por conta própria assim que tivesse tempo. Sem imaginar que aquele pequeno aviso anônimo era, na verdade, o primeiro fio visível de uma teia que logo se revelaria muito maior do que ele podia supor. O evento de investidores no Copacabana Palace reunia o que havia de mais influente no mercado financeiro do Rio de Janeiro. E Isabela chegou usando vestido azul marinho que a fazia parecer, aos olhos de quem não a conhecia bem, apenas mais uma convidada elegante entre tantas outras. Poucos sabiam que ela estava ali representando pessoalmente a Meridian Holdings em uma negociação delicada como grupo de fundos internacionais interessados em co-investir na aquisição da Andrade Participações. Rafael também estava presente, convidado como parte da comitiva da própria empresa, tentando reconstruir a confiança do mercado depois da crise das últimas semanas. Ele conversava com grupo de banqueiros quando avistou do outro lado do salão uma mulher que se movia com uma segurança estranhamente familiar, embora o rosto estivesse parcialmente de costas para ele. Foi só quando ela se virou rindo de comentário de dos executivos ao seu redor que Rafael sentiu o chão sumir sob os pés. Isabela disse ele mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele atravessou o salão sem pensar direito no que faria ao chegar até ela, e quando finalmente ficou frente a frente com a ex-esposa, percebeu que os banqueiros ao redor dela tratavam com respeito que ele nunca havia testemunhado antes, nem mesmo nos eventos sociais mais formais da própria família. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, tentando manter a voz baixa. Isabela olhou para ele com uma calma quase provocadora. Trabalhando, respondeu ela simplesmente. Você não é o único que tem negócios para cuidar, Rafael. Dos executivos ao lado dela, homem de sotaque britânico que Rafael reconheceu vagamente de conferências anteriores, interveio sorridente. Isabela é uma das mentes mais afiadas com quem já negocia, disse o homem, sem perceber a tensão entre os dois. Vocês se conhecem. Fomos casados, respondeu Isabela antes que Rafael pudesse formular qualquer resposta. E a naturalidade com que ela disse aquilo sem nenhum traço de constrangimento deixou Rafael ainda mais desorientado. O executivo britânico riu achando que se tratava de uma piada, e mudou de assunto rapidamente para falar sobre os números do próximo trimestre. Rafael aproveitou momento em que os outros se distraíram para puxar Isabela discretamente para canto mais reservado, perto de uma das grandes janelas que davam para a praia. Alguém está tentando engolir a minha empresa, disse ele olhando fixamente para ela. E você está aqui cercada de gente que faz exatamente o tipo de negócio que poderia estar por trás disso. Isso é coincidência. Isabela sustentou o olhar dele sem piscar. O que você quer que eu diga, Rafael? Que eu larguei tudo depois do divórcio e fui viver isolada em algum lugar sofrendo pela sua ausência. Eu quero que você me diga a verdade, respondeu ele, a voz mais tensa do que pretendia.
A verdade é que voce nunca perguntou como eu era de verdade em 3 anos de casamento. Disse Isabela cada palavra pensando como uma acusação contida. Voce presumiu. Presumiu que eu não tinha talento, presumiu que eu não tinha ambição. Presumiu que eu não tinha nada além do que voce via na superfície. Não é justo agora exigir que eu me explique só porque de repente minha presença te incomoda. Rafael ficou em silêncio por um instante tentando processar a intensidade daquela resposta. Quando uma jornalista de uma revista de economia se aproximou sorridente, reconhecendo parcialmente o rosto de Isabela de algum evento antigo. Com licença, voce não é a herdeira Duarte, perguntou a jornalista, aproximando-se com um bloco de notas na mão. Achei que tinha desaparecido do mercado depois da falência do seu pai. Isabela sentiu o corpo inteiro tensionar, mas manteve o sorriso perfeitamente calibrado. Deve estar me confundindo com outra pessoa, respondeu ela com uma tranquilidade que escondia o coração acelerado. Muita gente me diz que tenho uma sócia por aí. A jornalista pareceu momentaneamente convencida. Murmurou um pedido de desculpas e se afastou em busca de outra fonte para sua matéria. Rafael, no entanto, havia observado toda a cena com atenção redobrada e a mentira de Isabela. Por mais bem executada que fosse, deixou uma rachadura visível na superfície da confiança dele. Voce acabou de mentir para uma jornalista sobre quem voce, disse ele em voz baixa, quase incrédulo. Isabela respirou fundo, sentindo o peso daquele momento se acumular sobre os ombros. Eu tenho meus motivos, respondeu ela sem me oferecer mais explicações. E não devo satisfazer a voce sobre minha vida, Rafael. Voce abriu mão desse direito na noite em que decidiu me humilhar na frente de 50 pessoas. Ela se afastou dele antes que a conversa pudesse continuar, caminhando de volta para o grupo de investidores, deixando Rafael parado junto à janela com mais perguntas do que quando havia chegado ao evento. Ele observou o restante da noite à distância, incapaz de deixar de acompanhar cada movimento dela pelo salão, cada aperto de mão, cada troca de cartão, cada gesto de autoridade que contradizia tudo o que ele acreditava saber sobre a mulher com quem havia sido casado. Ao final da noite, enquanto os convidados começavam a se dispersar, Rafael notou algo caído próximo à cadeira onde Isabela havia se sentado momentos antes. Ele se abaixou discreto e recolheu um pequeno cartão de visita meio amassado, que havia escorregado da bolsa dela sem que ela percebesse. O cartão trazia apenas um nome e um cargo impressos em letras simples e elegantes: Isabela Duarte, diretora executiva Meridian Holdings. Rafael ficou parado ali, o cartão entre os dedos, sentindo o mundo inteiro se reorganizar ao redor daquela informação. Mas antes que pudesse processar completamente o que aquilo significava, um dos assessores da própria empresa se aproximou, avisando que o carro já esperava lá fora para levá-lo ao aeroporto. Ele guardou o cartão no bolso interno do palero, decidido a examiná-lo com calma assim que tivesse um momento sozinho, sem imaginar que aquele pequeno pedaço de papel continha a resposta para praticamente todas as perguntas que o atormentavam desde a crise acionária começar. No avião de volta para São Paulo, Rafael tirou o cartão do bolso repetidas vezes durante o voo, lendo o nome impresso como se a cada nova leitura ele pudesse encontrar algum detalhe que desmentisse o que via. Meridian Holdings, o mesmo nome que aparecia nos relatórios de crise que Ricardo lhe entregava havia semanas. O mesmo fundo que havia comprado 12% das ações da própria empresa em uma única madrugada. O mesmo fundo que havia rejeitado dias atrás, uma contraproposta que ele próprio havia ajudado a recusar por insistência de Diego. Ele tentou lembrar de cada detalhe dos últimos 3 anos de casamento, procurando pistas que ele tivesse ignorado por pura arrogância. As viagens repentinas de Isabela sempre justificadas como visitas aparentes distantes. As ligações que ela sempre atendia em outro cômodo com a porta fechada. O escritório que ela mantinha em um endereço que ele nunca se deu ao trabalho de visitar, alegando que era apenas um espaço para projetos pessoais sem importância. Como pude ser tão cego, murmurou ele para si mesmo, olhando pela janela do avião para as nuvens que se dissolviam lá embaixo. Ao chegar em casa já era madrugada, mas Rafael não conseguiu dormir. Ligou para Ricardo mesmo sabendo do horário impróprio, e pediu que ele investigasse tudo o que fosse possível sobre a estrutura societária da Meridian Holdings antes do amanhecer. Encontrei uma coisa parecida há alguns dias, disse Ricardo hesitante do outro lado da linha. Mas não sabia como te contar sem soar como uma acusação contra o Diego.
O que voce encontró perguntó Rafael sentindo novo peso se somar ao que já carregava. Ricardo explicou com cuidado a ligação entre o procurador usado por Diego em operações recentes e uma empresa registrada no exterior. A mesma que aparecia indiretamente associada à estrutura de capital da Meridian. Rafael ouviu tudo em silêncio, sentindo a raiva e a confusão se misturarem em uma sensação quase física de traição. Vinda de duas direcões ao mesmo tempo da esposa que ele havia rejeitado sem realmente conhecer, e do primo em quem ele havia confiado cegamente. Não conte nada disso a mais ninguém ainda, disse Rafael finalmente. Preciso entender isso melhor antes de agir. Ele desligou o telefone e ficou sentado no escuro da sala por longo tempo, o cartão de visita de Isabela ainda entre os dedos, enquanto lá fora a cidade de São Paulo seguia indiferente, alheia à tempestade que se formava dentro daquele apartamento silencioso. Na manhã seguinte, Rafael decidiu não confrontar Isabela imediatamente. Em vez disso, procurou Eduardo, seu pai, em busca de qualquer memória antiga que pudesse esclarecer a origem verdadeira da família Duarte antes da falência, que havia marcado o nome deles. Eduardo, sentado em seu escritório repleto de fotografias antigas, ouviu o filho em silêncio antes de responder. O pai da Isabela era homem brilhante, disse Eduardo, olhando para ponto distante como quem revisita lembranças guardadas há muito tempo. Antes da fraude que destruiu a empresa dele, ele era considerado dos investidores mais respeitados do país. Isabela sempre foi a mais inteligente da família mesmo quando era apenas uma adolescente. Lembro de ouvir seu avô comentar isso em jantares anos atrás. ¿Por qué ninguém nunca me contou isso?, perguntou Rafael sentindo uma pontada de raiva mesclada com arrependimento. ¿Por que você nunca perguntou, filho?, respondeu Eduardo, com uma simplicidade que doeu mais do que qualquer repreensão explícita poderia doer. Você aceitou o casamento arranjado como acordo comercial qualquer e nunca se interessou em conhecer como estava do outro lado da mesa. Rafael saiu daquela conversa carregando peso ainda maior do que havia entrado, porque começava a entender que a distância entre ele e Isabela não havia sido criada apenas por ela, mas alimentada também pela própria indiferença dele ao longo de todo aquele casamento. Ele voltou para o carro decidido a procurar Isabela diretamente, mas ao chegar ao antigo endereço dela, encontrou apenas prédio comercial fechado, sem nenhuma indicação visível de que ali funcionava qualquer escritório relacionado a Meridian Holdings. Frustrado, ele ligou para o único número que ainda tinha dela, e a chamada caiu direto na caixa postal. Rafael deixou uma mensagem curta, a voz mais vulnerável do que gostaria de admitir. Isabela, eu vi o cartão. Eu sei quem você é. Precisamos conversar não como Andrade e Meridian, mas como duas pessoas que talvez tenham cometido erros grandes demais para ignorar. Ele desligou o telefone sem saber se ela ouviria aquela mensagem a tempo, sem saber que. Naquele exato momento, Isabela estava reunida com sua equipe jurídica, recebendo a notícia de que Diego Andrade havia acabado de contratar secretamente jornalista de grande veículo financeiro, oferecendo provas da verdadeira identidade da dona da Meridian Holdings em troca de uma vantagem que ainda precisava ser negociada. O jornalista chamava-se Fábio Toledo e Diego havia escolhido a dedo, sabendo que o repórter tinha fama de publicar qualquer furo sem verificar profundamente as consequências. O encontro aconteceu em café discreto na Vila Madalena, longe dos olhos de qualquer conhecido em comum. Tenho documentos que provam que a dona da Meridian Holdings é na verdade Isabela Duarte, ex-esposa do meu primo Rafael Andrade, disse Diego deslizando uma pasta sobre a mesa. Ela usou o casamento como fachada para espionar os negócios da nossa família por anos. Fábio folheou os documentos rapidamente, os olhos brilhando com a perspectiva de uma matéria explosiva. Isso é uma acusação grave, disse ele. Por que você está me entregando isso em vez de resolver internamente? Porque quero proteger a empresa da minha família de uma inimiga disfarçada, respondeu Diego, com uma convicção ensaiada que escondia o verdadeiro motivo por trás daquela jogada. O que Fábio não sabia e Diego jamais revelaria era que aquela exposição pública serviria a propósito muito mais específico. Assim que a identidade de Isabela viesse à tona, o conselho da Andrade participacoes entraria em pânico.
e Diego ya había preparado con antecedencia una proposta de reestrutura societaria que concentraría mayor control en sus propias manos, sob pretexto de proteger a empresa contra futuras infiltrações. Ao mesmo tempo, Diego envió una mensaje anónima para Isabela a través de un número descartável, avisando que posuía pruebas capaces de expor no apenas a identidad de la, mas también detalles obscuros y nunca esclarecidos sobre el fraude que había destruido a fortuna de su país años atrás, incluyendo documentos que sugerían falsamente que el propio país de Isabela había participado activamente do esquema, y no apenas sido víctima dele. A senhora tem duas opções, dizia a mensagem. Transferir 15% das ações da Meridian para uma empresa que vou indicar. Ver o nome do seu pai arrastado pela lama publicamente junto com o seu. Isabela leu a mensagem no meio da reunião com sua equipe jurídica. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia mais do que ninguém que as acusações contra o pai eram falsas, mas também sabia como a opinião pública podia ser implacável diante de qualquer sombra de dúvida, verdadeira ou não. Como essa pessoa, perguntou o advogado olhando para a tela do celular dela. Não sei ainda, respondeu Isabela, a voz mais fria do que o normal, escondendo o tremor por trás da fachada de controle. Mas vou descobrir antes do fim do dia. Enquanto isso, na redação do jornal, Fábio Toledo debatia internamente se deveria publicar a matéria imediatamente ou buscar confirmação adicional. Expressão do próprio editor ansioso por furo de reportagem. Empurrou a decisão para frente mais rápido do que o próprio Diego havia planejado. A matéria foi ao ar naquela mesma tarde, com o título estampado em letras garrafais nos portais de Economia, a verdadeira dona da Meridian Holdings, a ex-esposa do herdeiro Andrade. O texto detalhava a estrutura societária da empresa, expondo Isabela como a mente por trás da aquisição hostil que ameaçava a Andrade participar e se insinuava sem provas concretas que ela havia se casado com Rafael justamente para obter informações privilegiadas sobre os negócios da família. Rafael estava em uma reunião quando o celular começou a vibrar sem parar mensagens de investidores, jornalistas e membros do conselho, todos exigindo uma explicação para a revelação que acabava de vir à tona. Ele abriu a matéria com as mãos tremendo, lendo cada linha com uma mistura de choque e uma dor que ele não esperava sentir, considerando que já havia assinado o divórcio semanas atrás. Ela e a Meridian, disse ele em voz alta para ninguém em particular. Enquanto Ricardo e os demais executivos da sala trocavam olhares tensos, o celular de Rafael tocou novamente, dessa vez uma chamada. E o nome na tela era o do próprio pai Eduardo, como uma urgência que Rafael raramente ouvia na voz dele. Você precisa vir para casa agora, disse Eduardo. O conselho está convocando uma reunião de emergência, e Diego está propondo que assumamos o controle direto das operações antes que a Meridian consiga avançar mais. Rafael sentiu uma pontada de desconfiança ao ouvir aquilo. Como o Diego já tem uma proposta pronta tão rápido, perguntou ele, mais para si mesmo do que para o pai. Ele disse que já vinha se preparando para essa possibilidade há semanas, respondeu Eduardo, sem perceber a gravidade daquela resposta. Foi naquele instante que as pecas começaram a se encaixar na mente de Rafael. Diego sabia da identidade de Isabela antes de qualquer outra pessoa. Diego havia insistido para que Rafael rejeitasse qualquer negociação com a Meridian. Diego havia proposto o empréstimo emergencial que colocou parte do controle acionário em risco. E agora Diego já tinha pronta uma solução perfeitamente amarrada para o caos que ele próprio parecia ter ajudado a criar. Rafael correu para a mansão da família, onde encontrou Diego já discursando diante do conselho reunido, defendendo com fervor sua proposta de reestruturação. Rafael entrou na sala no meio do discurso, interrompendo bruscamente. Quando você descobriu que Isabela era a dona da Meridian, perguntou Rafael olhando diretamente para o primo, a voz cortando o silêncio da sala como uma lâmina. Diego hesitou por uma fração de segundo, quase imperceptível para quem não o observasse com atenção, mas o suficiente para que Rafael percebesse a fissura na fachada. Descobri há poucos dias, assim como você, respondeu Diego, recompondo-se rapidamente. Não foi isso que o Ricardo encontrou nos seus documentos, disse Rafael, revelando ali mesmo, diante de todo o conselho, o que Ricardo havia descoberto sobre os procuradores ligados às operações externas de Diego. A sala inteira caiu em silêncio, todos os olhares alternando entre os dois primos, enquanto Eduardo, o patriarca,
Sentia o chao de suas próprias convicções familiares como crescer. Isso é uma armacao, disse Diego tentando recuperar o controle da narrativa. Mas a voz já não soava tão firme quanto antes. Vocês estão prestes a acreditar em uma mulher que passou anos escondendo quem realmente é, em vez de confiar em alguém da própria família. Rafael olhou para o primo por longo momento sentindo décadas de confiança cega desmoronarem dentro de si. Mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma nova mensagem, dessa vez de Isabela. Precisamos conversar. Não sobre negócios. Sobre tudo que ficou sem resposta. Rafael leu a mensagem 2 vezes, sentindo o peso de tudo que havia descoberto naquele dia se acumular sobre os ombros, enquanto a reunião ao seu redor mergulhava em caos de acusações e defesas cruzadas, sem que ninguém ali soubesse ainda como aquele conflito familiar e empresarial terminaria, nem quanto ainda seria preciso perder antes que a verdade completa viesse à tona. O processo de divórcio formalmente assinado semanas antes continuava em vigor. Uma barreira legal que agora parecia mais uma ironia cruel do que uma solução, e a ameaça de Diego contra o nome do pai de Isabela ainda pairava sem resposta, sobre a cabeça dela esperando o próximo movimento de alguém disposto a lutar por aquela verdade até o fim. Naquela mesma noite, Ricardo Fontes reuniu coragem para procurar Rafael, em particular longe dos ouvidos do conselho, levando consigo uma pasta ainda mais completa do que a que havia compartilhado por telefone dias antes. Encontrei mais uma coisa, disse Ricardo entregando os papéis. O empréstimo emergencial que o Diego propôs no início da crise tinha uma cláusula escondida em um anexo técnico, permitindo a conversão de parte da garantia em coisas ordinárias caso a empresa não conseguisse honrar o pagamento, dentro de um prazo específico. Esse prazo vence justamente na próxima semana. Rafael sentiu o estômago revirar ao entender o tamanho da armadilha. Ele estava perto de perder o controle formal de parte significativa da Andrade Participações não para a Meridian, mas para o próprio primo através de um mecanismo que ele mesmo havia assinado sem perceber, cegado pela urgência do momento e pela confiança cega que sempre depositara em Diego desde a infância. ¿Por que você não me mostrou isso antes?, perguntou Rafael, a voz rouca de cansaço e raiva contida. Porque eu não tinha certeza completa de revisar os anexos técnicos como um advogado externo hoje à tarde, respondeu Ricardo. E porque, sendo sincero, tinha medo de que você não acreditasse em mim contra o próprio primo. Sem provas irrefutáveis. Rafael agradeceu, sentindo pela primeira vez em semanas que havia algo em quem podia confiar de verdade dentro da própria empresa, e pediu que Ricardo mantivesse aquele material em segurança fora do alcance de Diego, até que ele decidisse o próximo passo com clareza. Antes de dormir, Rafael releu a mensagem de Isabela repetidas vezes, sentindo o peso de tudo o que precisava dizer a ela e de tudo o que precisava finalmente escutar. Ele respondeu por fim com uma frase simples, sem defesa, sem acusações. Onde e quando você quiser, eu vou. Do outro lado da cidade, Isabela recebeu a resposta de Rafael e ficou olhando para a tela do celular por longo tempo, incapaz de decidir se sentia alívio ou mais medo do que antes. Camila entrou na sala silenciosamente, percebendo a expressão distante da chefe. A senhora vai encontrar como ele, perguntou Camila sem rodeios. Vou, respondeu Isabela, ainda olhando para o celular. Mas antes disso preciso resolver o problema do Diego. Não posso entrar nessa conversa como uma ameaça pendurada sobre a memória do meu pai. Ela chamou sua equipe de inteligência financeira e pediu rastreamento completo do número anônimo que havia enviado a ameaça, cruzando dados de geolocalização de torres de celular próximas ao horário exato das mensagens como os registros de presença de funcionários da Andrade Participações naquele mesmo período. O resultado entregue horas depois apontava para uma região específica de São Paulo, próxima ao escritório pessoal de Diego, embora ainda sem prova definitiva o suficiente para uma confrontação pública imediata. Isabela também instruiu sua equipe jurídica a reunir toda a documentação original do processo que havia destruído a fortuna de seu pai, incluindo depoimentos antigos que comprovavam de forma irrefutável que ele havia sido vítima e não participante da fraude. Ela sabia que precisaria dessas provas prontas caso Diego cumprisse a ameaça de publicar as acusações falsas.
En cuanto isso quero que voces descubram exatamente quais ativos da Andrade participa coes estão em risco por causa daquela cláusula de conversão escondida no empréstimo emergencial. Disse Isabela a Camila referindo-se a uma informação que sua própria equipe havia captado através de fontes no mercado financeiro. Se Diego está usando a crise para roubar o controle da empresa da família dele, quero ter todas as pecas na mão antes de qualquer confronto direto. Camila anotou tudo e antes de sair da sala fez uma última observação. A senhora percebe que se continuar assim, vai acabar salvando a empresa do homem que tentou te destruir publicamente. Isabela permitiu-se sorriso cansado quase triste. Eu não estou fazendo isso pelo Rafael, respondeu ela. Estou fazendo isso porque não vou deixar homem como Diego se beneficiar de mentiras nem sobre mim, nem sobre o meu pai, nem sobre uma empresa inteira de pessoas que não tem nada a ver com essa disputa. No dia seguinte, o encontro entre Rafael e Isabela foi marcado para o final da tarde. Um pequeno terraço afastado do centro da cidade longe de qualquer olhar curioso. Mas antes que qualquer dos dois pudesse chegar lá, Diego, sentindo o controle da situação escapar de suas mãos após a confrontação no conselho, decidiu adiantar seu próprio movimento. Ele entrou em contato diretamente com o Fundo Internacional que detinha a garantia sobre as ações da Andrade Participações, acionando antecipadamente a cláusula de conversão, alegando suposto atraso técnico no pagamento que ele mesmo havia manipulado internamente para justificar a ativação precoce. Ao final do expediente, comunicado formal chegou à mesa de Ricardo Fontes, informando que uma parcela significativa das ações ordinárias da empresa passaria em questão de dias para o controle direto do fundo, que já havia sinalizado interesse em repassar essas ações para uma entidade indicada por Diego. Rafael recebeu a notícia minutos antes de sair para encontrar Isabela, e sentiu o terreno sob seus pés se abrir novamente. A verdade sobre a identidade dela havia sido exposta. O plano de Diego contra a própria família estava começando a se revelar, mas a ameaça concreta contra o controle da empresa continuava avançando agora com uma urgência ainda maior. Sem que ele tivesse naquele momento qualquer solução clara para impedir a conversão das ações antes que se tornasse irreversível. Foi com esse peso adicional mais a angústia pessoal de encontrar a mulher que ele havia magoado publicamente, que Rafael seguiu para o terraço combinado, sem saber ainda como conseguiria resolver as duas crises que se entrelaçavam de forma cada vez mais perigosa em sua vida. O terraço estava vazio quando Rafael chegou, o vento fresco do fim de tarde balancando as cortinas leves que cercavam o espaço reservado. Isabela já esperava sentada em uma das mesas de canto com uma pasta de documentos ao lado, e o rosto marcado por uma tensão que ela não tentava mais esconder. Antes que Rafael pudesse dizer qualquer coisa, o celular de Isabela vibrou com uma chamada de Camila, avisando que Diego havia sido localizado justamente na sede da Andrade Participações, tentando finalizar pessoalmente a documentação de transferência das ações convertidas. Isabela olhou para Rafael e algo se decidiu entre os dois sem que precisassem trocar muitas palavras. Vamos sair de lá agora, disse ela levantando-se. Eles chegaram juntos à sede da empresa, encontrando Diego na sala de reuniões principal, cercado de advogados externos contratados às pressas revisando os últimos documentos da transferência. Ao ver Rafael e Isabela entrarem lado a lado, Diego ergueu-se da cadeira tentando manter a compostura, embora o rosto tenha empalidecido visivelmente. Isso não é mais da sua conta, Isabela, disse Diego, a voz tentando soar firme. Essa é uma questão interna da família Andrade. Você usou uma cláusula manipulada para roubar o controle da empresa do seu próprio primo, respondeu Isabela, colocando a pasta de documentos sobre a mesa. Eu sou uma ameaça baseada em mentiras sobre o meu pai para tentar me forçar a ceder participação na Meridian. Isso de ser uma questão interna no momento em que você me envolveu. Diego riu riso curto e nervoso. Proveito, disse ele, cruzando os braços. Isabela abriu a pasta e espalhou sobre a mesa os registros que sua equipe havia reunido, incluindo a análise de geolocalização das mensagens anônimas, os documentos que ligavam o procurador de Diego à empresa de fachada no exterior, e os relatórios financeiros que comprovavam a manipulação do prazo de pagamento usado para justificar a conversão antecipada das ações. Rafael, que até então havia se mantido em silêncio, deu passo à frente,
colocando a un lado dos documentos de Isabela a pasta que Ricardo había preparado, con la cláusula escondida do empréstimo emergencial debidamente destacada y asignada por un advogado independiente confirmando a irregularidade do processo. Voce tentou destruir a confiança que essa família sempre depositou em voce, disse Rafael encarando o primo. E tentou fazer isso usando o meu próprio erro de julgamento como ferramenta. Diego, sentindo o cerco, se fecha tentou uma última cartada batendo a mão na mesa com raiva. Vocês dois não entendem, disse ele a voz subindo de tom. Eu passei anos trabalhando na sombra dessa família, sempre o primo, nunca o herdeiro, sempre o conselheiro, nunca o dono. Eu tinha direito a mais do que vocês estavam dispostos a me dar. Isso não te dá o direito de destruir a reputação de uma família inteira. Nem de ameaçar a memória de homem que já sofreu injustiça suficiente, respondeu Isabela com firmeza. Meu pai perdeu tudo por causa da ganância de outras pessoas. Eu não vou permitir que você use a mesma ganância contra mais ninguém. Os advogados presentes, percebendo a gravidade das provas apresentadas, começaram a se afastar discretamente de Diego. Deles inclusive sugerindo em voz baixa que talvez fosse prudente reconsiderar a própria participação naquele processo. Diego, encurralado, olhou ao redor da sala buscando algum apoio que já não existia mais. Eu vou negar tudo isso publicamente, disse ele, ainda tentando resistir. Vocês não têm provas suficientes para nada além de suspeitas. Rafael pegou o celular e mostrou a tela para o primo, revelando que Ricardo já havia formalizado, momentos antes, um pedido de investigação interna junto ao próprio conselho, anexando todas as provas reunidas. O conselho já está reunido esperando essa documentação agora, disse Rafael. Você pode negar o quanto quiser, Diego, mas as provas vão falar por si. Diego finalmente recuou passo, o rosto transformado em uma máscara de derrota amarga, e murmurou. Antes de ser conduzido para fora da sala por dos seguranças chamados por Ricardo, que aquilo ainda não havia terminado, embora todos ali soubessem que para ele praticamente tinha. Com Diego afastado da sala, Rafael e Isabela imaginaram por breve instante que o pior já havia passado, mas a comemoração durou pouco. Ricardo entrou correndo na sala de reuniões, o rosto tenso, segurando o telefone com as duas mãos. O Fundo Internacional já processou a conversão das ACOES antes de recebermos a confirmação da irregularidade, disse ele, sem fôlego. Legalmente a transferência já está registrada. Vamos precisar entrar com uma ação judicial para reverter, e isso pode levar meses. Considerando os prazos normais da justiça. Rafael sentiu o peso daquela notícia como soco no estômago. Meses, repetiu ele, olhando para Isabela. Nesse tempo, o fundo pode repassar essas ACOES para qualquer comprador, incluindo pessoas ligadas ao próprio Diego, mesmo ele estando fora da empresa. Isabela, tentando pensar rapidamente em uma solução, ligou para sua própria equipe jurídica, buscando uma forma de acelerar o processo através de uma medida cautelar de urgência. Mas o advogado do outro lado da linha foi honesto quanto às limitações. Mesmo com urgência, dificilmente conseguiremos uma decisão em menos de 2 semanas, dado o volume de documentação envolvido, disse o advogado, e durante esse período o fundo pode agir livremente com as ACOES já convertidas. O primeiro impulso de Rafael foi propor que a Meridian simplesmente comprasse as ACOES diretamente do fundo antes que qualquer outra pessoa o fizesse, mas Isabela balancou a cabeça, explicando que aquilo levantaria suspeitas imediatas de conluio entre as duas empresas, o que poderia comprometer ainda mais a já frágil reputação de ambas diante do mercado, especialmente logo depois do escândalo publicado por Fábio Toledo. Precisamos de outra abordagem, disse Isabela, caminhando de lado para o outro na sala, pensando em voz alta. Não podemos agir como inimigas nem como aliadas óbvias. Precisamos de alguém neutro que possa negociar diretamente com o fundo sem levantar suspeitas. Ricardo sugeriu contatar um antigo conhecido, um mediador financeiro respeitado no mercado, capaz de negociar em nome da Andrade sem revelar publicamente qualquer proximidade com a Meridian. Mas quando tentaram fazer contato naquela mesma noite, descobriram que o mediador estava viajando e só retornaria dali a alguns dias, prazo que parecia perigosamente longo diante da velocidade com que o fundo poderia agir.
A noite avancu sem que nenhuma solução definitiva surgisse e Rafael exausto, sentou-se em uma das cadeiras da sala de reuniões agora vazia, sentindo pela primeira vez em semanas uma sensação de derrota que não vinha apenas dos negócios, mas também do peso emocional de tudo o que havia descoberto sobre Isabela, sobre Diego e sobre si mesmo. Talvez a gente não consiga resolver isso a tempo, disse ele em voz baixa, mas para si mesmo do que para qualquer outra pessoa na sala. Isabela sentou-se ao lado dele também cansada, mas com uma centelha de determinação que ainda não havia se apagado completamente. A gente sempre pode tentar de novo amanhã, disse ela, olhando para ele de jeito que misturava cansaço e uma proximidade que nenhum dos dois esperava sentir, depois de tudo o que havia acontecido entre eles. Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem dormir, Ricardo ligou avisando que o mediador financeiro havia conseguido antecipar o retorno da viagem e estaria disponível para uma reunião ainda naquela tarde. Isabela e Rafael passaram a manhã inteira organizando juntos cada documento necessário para apresentar ao mediador uma proposta sólida o suficiente para convencer o Fundo Internacional a reverter voluntariamente a conversão das ações, evitando assim um longo processo judicial. Trabalhando lado a lado pela primeira vez desde o divórcio, algo entre eles começou a mudar de forma sutil. Rafael observava Isabela organizar planilhas complexas com uma facilidade que ele jamais havia imaginado, e ela, por sua vez, percebia nele uma disposição para ouvir e aprender que também nunca havia visto durante os 3 anos de casamento. Você é boa nisso, disse Rafael depois de vê-la resolver em minutos um impasse contábil que a própria equipe jurídica da Andrade não conseguia destravar havia dias. Eu sempre fui boa nisso, respondeu Isabela sem olhar para ele, os olhos fixos na tela do notebook. Você só nunca perguntou. Rafael ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso justo daquela resposta. Eu sei, disse ele finalmente. E não é só sobre os negócios, Isabela. Eu passei 3 anos ao seu lado sem realmente te ver. Tratei você como um acessório da minha vida, não como uma pessoa inteira com sonhos e capacidades próprias. Isso não tem desculpa. Isabela parou de digitar e olhou para ele surpresa com a sinceridade direta daquelas palavras. Tão diferente do homem que a havia humilhado publicamente semanas antes. Palavras só fáceis, Rafael, disse ela cautelosa. Depois de tudo o que aconteceu, eu preciso ver ações, não apenas ouvir arrependimentos bonitos. Então deixa eu te mostrar uma, respondeu ele, levantando-se e caminhando até a mesa, onde Isabela havia deixado uma pasta com os documentos sobre a fraude que havia destruído a fortuna do pai dela, ainda intacta como a ameaça de Diego pairando sobre aquele assunto. Rafael pegou o telefone e ligou diretamente para Fábio Toledo, o jornalista que havia publicado a matéria original expondo a identidade de Isabela. Fábio, aqui é o Rafael Andrade, disse ele sem rodeios. Tenho uma nova informação que você precisa publicar com todas as provas que sustentam o verdadeiro esquema por trás da falência do pai da Isabela Duarte e quem realmente manipulou aquela fraude. Além de provas de que Diego Andrade tentou usar essa história falsa para chantagear a própria ex-cunhada. Isabela observou aquela ligação com os olhos arregalados, incapaz de esconder a surpresa diante da iniciativa dele. Quando Rafael desligou o telefone, ela se aproximou, ainda processando o que havia acabado de testemunhar. Você acabou de arriscar a reputação da sua própria família para limpar o nome do meu pai, disse ela, a voz mais suave do que qualquer coisa que ele tivesse ouvido dela desde o reencontro. A reputação da minha família já estava manchada pelas próprias ações do Diego, respondeu Rafael, aproximando-se mais um passo. Eu prefiro que a verdade toda venha à tona de uma vez, mesmo que doa, do que continuar vivendo escondido atrás de mentiras convenientes. Foi assim que eu te perdi da primeira vez. Isabela sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem, ainda protegida por anos de disciplina emocional construída para sobreviver em um mercado hostil. Em vez disso, estendeu a mão e tocou de leve o braço dele, um gesto pequeno, mas carregado de um significado que nenhuma palavra conseguiria substituir. Isso não resolve tudo entre a gente, disse ela, a voz tremendo ligeiramente. Ainda tem muita coisa que precisa ser reconstruída, se é que pode ser reconstruída. Eu sei, respondeu Rafael, cobrindo a mão dela com a sua empresa. Mas eu quero tentar, Isabela. Não porque preciso de você para salvar a empresa. Já vi o suficiente nas últimas semanas para saber que você não precisa de mim para nada.
Yo quiero tenta porque pela primera vez yo realmente quiero te conhecer. Naquela tarde a reunião como mediador financeiro aconteceu conforme planejado. A proposta conjunta apresentada por Rafael e Isabela sustentada por provas sólidas da manipulação de Diego. Convenceu o Fundo Internacional a reverter voluntariamente a conversação das SACOES antes mesmo que qualquer processo judicial precisasse avançar, evitando assim meses de incerteza para ambas as empresas. Nas semanas seguintes, a matéria revisada de Fábio Toledo trouxe à tona toda a verdade sobre a fraude que havia destruído a fortuna do pai de Isabela, provando de forma irrefutável sua inocência, além de expor detalhadamente o esquema de Diego para tomar o controle da Andrade Participações através de manipulações contratuais e ameaças veladas. O Conselho da empresa unânime votou pela exclusão definitiva de Diego de qualquer cargo ou participação societária, e as investigações posteriores revelaram irregularidades suficientes para que o próprio Ministério Público abrisse processo formal contra ele por fraude e extorsão. E Andrade Participações e a Meridian Holdings, em vez de continuarem como rivais, firmaram uma parceria estratégica que fortaleceu ambas as empresas diante do mercado, com Isabela assumindo publicamente, pela primeira vez, o papel que sempre lhe pertenceu por direito. Rafael, por sua vez, passou a dedicar tempo genuíno para reconstruir a confiança com Isabela, não através de gestos grandiosos, mas através de pequenas ações consistentes aparecendo nas reuniões dela para ouvi-la, aprendendo a reconhecer e valorizar a inteligência que sempre estivera bem diante de seus olhos, sem que ele jamais tivesse se dado ao trabalho de enxergar. Meses depois, em uma tarde tranquila no mesmo terraço onde havíamos se reencontrado para enfrentar Diego, Rafael pediu que Isabela lhe desse uma segunda chance e não como contrato arranjado por famílias ou negócios, mas como uma escola genuína entre duas pessoas que finalmente haviam aprendido a se ver de verdade. Dessa vez eu quero fazer diferente, disse ele segurando as mãos dela. Sempre são coisas aprendendo com voce e a cada dia de verdade. Isabela sorriu, sorriso leve e sincero que raramente havia permitido a si mesma nos últimos anos. E respondeu que sim, não porque precisasse de alguém para completar sua vida, mas porque pela primeira vez sentia que estava escolhendo alguém que havia inteira, com todo o poder e toda a vulnerabilidade que ela carregava.